Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Quase Morto, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre carisma e personagens de anime, que nem tá no título. Eu decidi fazer esse vídeo porque recentemente eu estava relendo Soul Eater por Halloween, e, enfim, combina bastante com o mês de outubro, então eu reli o mangá e eu percebi que Soul Eater é muito melhor em elenco do que eu lembrava. Os personagens de Soul Eater são maravilhosos, são interessantes, são tudo de bom. Então eu comecei a perceber que sem eles, eu não conseguiria gostar da obra Suíte, mesmo que ela não tenha personagens como única qualidade. E eu comecei a refletir sobre isso, porque eu acho que a importância do personagem para a obra em que ele é colocado é muito maior do que as pessoas aparentam dar. E eu também, da maneira como eu dava, eu achava que existiam histórias que poderiam se sustentar sem personagens tão interessantes, porque o foco era o enredo, era a construção de um mistério, ou qualquer outra coisa sem ser desenvolvimento de personagens. Ou seja, eram histórias story driving, digamos assim, plot driving, sei lá, não eram character drivings que focam em desenvolvimento de personagem, enfim. Então, histórias que não focavam nos personagens em si, na evolução deles, poderiam sim se livrar desse peso, mas eu percebi que é muito mais difícil do que aparenta, porque eu acho que sem um personagem interessante, uma obra dificilmente vai conseguir dar interesse para quem está lendo, e eu percebi isso recentemente. Enfim, eu acho que a maioria das pessoas concorda que os personagens mais legais e os favoritos no geral geralmente tendem pro lado do carisma, principalmente. Carisma se resume a vários aspectos. A maioria resume carisma à personalidade, que não tá errada, porque de fato uma pessoa pode ter uma personalidade interessante, atrativa, extrovertida, e ela pode ser de fato carismática como consequência. Mas carisma também vem por outros fatores. A originalidade que o personagem possui em questão de história ou design pode ser considerado um aspecto de carisma para o personagem em si. Então, existem vários componentes que compõem o carisma, o significado da palavra carisma para um personagem, ainda mais em anime, que é uma mente muito mais livre que o comum, tem muito mais liberdade para criar coisas exageradas, então, consequentemente, mais carisma vai ser posto e proposto. Então, eu majoritariamente gosto de personagens carismáticos porque eu acho que eles tornam a minha experiência consumindo aquela obra muito mais divertida. Eu não gosto de ler ou assistir algo que eu acho chato. Eu acho que isso é comum. Geralmente, se aquilo me diverte, eu já vou gostar. Se aquilo não me diverte, eu dificilmente vou conseguir terminar aquele mangá de forma positiva. Então, eu acho que é necessário todo mangá ter no mínimo um personagem carismático, porque eu acho que apenas os personagens já conseguem suficientemente mover a sua experiência com aquela obra. Eu entendo que existem obras que não focam na história. Eu vou dar um ótimo exemplo aqui, que é Monster, que eu fiz um vídeo recentemente. Ele não foca ele não foca nos personagens em si. Existem vários personagens muito importantes para vários aspectos da obra, mas o que importa é a discussão que foi proposta naquela obra, que é colocada através de uma construção de um mistério. Então, não é o foco na evolução do seu Zé ou no Rano que apareceu no último capítulo. Não, ele não foca na evolução dos personagens nem nada do tipo. Então, ele não tem obrigação de ter personagens carismáticos, mesmo que ele tenha. Ele não tem essa obrigação. Só que eu acho que as experiências ficam muito mais difíceis de serem agradáveis, porque a função do personagem é transmitir um sentimento ou ele tem um papel a desempenhar naquela história. O personagem é o que nos transmite o que a história quer dizer. Por exemplo, Soul mesmo. Soul trabalha com alma. Em Soul as almas é onde reside o sentimento de cada humano, e em Soul cada um dos humanos, das armas, tem almas com diferentes características especiais. Nós temos almas que representam a escuridão, a solidão, a raiva, a insanidade e a coragem. Temos vários tipos de sentimentos representados, especialmente em almas. Esse é o tema central de Soul que é trabalhado através de lutas e conflitos. Enfim, essa é a base geral. No caso, insanidade, coragem e sentimentos. Só que Soul não funcionaria sem os personagens, porque se os personagens não fossem bons, eu não seria convidado a continuar a ler a obra. Porque o personagem é basicamente aquele cara que vai lá e te convida a continuar lendo. Ele é o cara que chega e fala os motivos para você continuar lendo aquilo. Eu continuei lendo Twitter porque eu queria ver como a história da Maka e do Soul terminaria, como a história da Tsubaki e do Black Star terminaria, porque eles são personagens carismáticos, eles são personagens interessantes.
Eles não são personagens muito complexos. A maioria deles é basicamente muito legal em personalidade, mas em questão de construção, desenvolvimento, eles não são tão complexos, tão absurdamente fodas. Mas eles são legais. A partir do momento que os personagens são legais, eu me motivo a continuar lendo a obra. Então, consequentemente, eu vou conhecer mais da história, e aí sim eu posso me envolver com a história, posso gostar da história. Então, o personagem é essencial para você se interessar por aquela história, independente se você percebe ou não, independente se ele é o foco ou não. Isso acontece em quase todos os casos. Por isso que alguns animes, eles geralmente, alguns animes mais complexos, eles tendem a ser menos divertidos para a maioria, porque eles focam muito na história, na explicação de tudo, então, consequentemente, eles dão menos destaque para os personagens e, consequentemente, os personagens não são tão interessantes. A partir do momento que os personagens não são tão interessantes, a sua experiência lendo aquilo ou assistindo vai ser muito mais complicada, porque eles são necessários, são a chave perfeita para você se imergir dentro de uma obra. E, inclusive, eu acho que, na verdade, nas obras, principalmente japonesas, deveria ser o mínimo ter um personagem bom e uma história boa, ter esse equilíbrio entre os dois. Independentemente se o foco da obra é ou não os personagens, eu acho que se eles não são bons, a história não tem como ser aproveitada no seu 100%. Por exemplo, Suiter novamente. Suiter fala sobre sentimentos, fala sobre superar, traumas, fala sobre um monte de coisa. Se os personagens fossem um saco de se acompanhar, eu não conseguiria me importar com nada do que o autor está trabalhando. Se eu não consigo me importar com o que o autor trabalha, eu não vou me interessar. Se eu não me interesso, aquilo dali não é bom. Se é interessante, aquilo dali tem alguma qualidade para o fazer interessante. E isso é muito mais facilitado através dos personagens. Sem o personagem, além disso, a história propriamente dita não anda. Mesmo que eles não sejam um foco, o trabalho não seja focado neles, sem eles, aquela história ali não vai avançar. Então, consequentemente, eles são sim de fato algo muito importante para a história. Por isso que eu acho essencial todo o mangá, o anime ou obra no geral ter algum personagem carismático, porque se isso não acontece, é muito complicado de se consumir. E arte é entretenimento. Óbvio que arte se resume não só se resume a entretenimento, nós temos artes que ensinam, temos artes que só querem expressar sentimentos, seja até mesmo ruins, então não é sempre que a arte está proposta a te entreter e divertir, mas ela precisa ser minimamente interessante em algum ponto. E isso é muito fácil através dos personagens, porque nós podemos nos identificar, podemos nos divertir com eles, qualquer coisa do tipo. Eles são a ferramenta que o autor tem para transmitir o que ele quer através da história que ele está criando. Então, eu acho que é essencial ter carisma em alguma obra focada no personagem. Óbvio que carisma também é muito relativo. Obviamente, que nem tudo no caso. Eu posso achar um personagem super da hora por ser extrovertido e você pode odiar personagens extrovertidos. Pode ver mais interesse em personagens frios ou qualquer coisa do tipo. Tudo bem, mas eu acho que existem certos carismas que são factuais. Por exemplo, o Togashi. O Togashi criou Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho. Eu acredito fortemente que Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter têm um carisma próprio. Eu não gosto de muitas coisas de Hunter x Hunter, eu não gosto de algumas coisas de Yu Yu Hakusho, eu prefiro Yu Yu Hakusho inclusive, mas inegavelmente eles têm um carisma próprio do Togashi. O mundo que o Togashi criou, o sistema de poder, a relação daqueles personagens de ambas as obras, tudo isso faz parte de um conjunto geral trazido pelo autor, que forma o carisma dele. E o carisma parte muito também da originalidade. Então, carisma não se resume só à personalidade, não se resume só a design, se resume ao conjunto de coisas que formam um personagem ou até mesmo uma obra. Então, eu acho que isso resume carisma, é algo necessário para todas as obras, e eu acho que ele é muito relativo, ao mesmo tempo que usa muito de originalidade. O Togashi é um exemplo disso, o Oda também é um exemplo disso, porque ele consegue fazer carisma com coisas bizarras, algo que nem sempre funciona. Jojo, por exemplo, falha muito nisso. Enfim, carisma relativo, eu acho que ele ainda assim é essencial para as obras. Eu fui percebendo mais ainda ao ler Soul Eater, que é uma obra extremamente divertida por causa dos personagens. A relação dos personagens de Soul Eater é muito bem construída. Aí tem a Mako e Soul, por exemplo. Soul Eater em si, ele já começa funcionando em duplas. Você percebe que o mais importante daquela obra é a relação dos personagens, porque a sintonia das almas, a ressonância das almas dele, tudo isso depende da conexão que eles constroem e da interação deles. Se aquela interação não é bem estável, a alma não vai
se fundir, não vai ressonar e consequentemente eles não vão ter poder para continuar. Então a obra força os personagens a interagirem mais de maneira interessante, então consequentemente a experiência fica muito mais divertida. Eu acho que Soul Eater funciona muito bem justamente por isso. O foco não é necessariamente 100% dos personagens sempre, mas eles movem tudo e eles se relacionando movem tudo naquele mundo. Então é um mundo muito vivo porque é um mundo que funciona em base da vida dos personagens. Se aqueles personagens não fossem vivos, eles não funcionariam. Se aqueles personagens não fossem criativos, eles não funcionariam. Se o Kit não fosse viciado em simetria, se o Blackstar não fosse um cara super egocêntrico, eles não funcionariam, porque essa unicidade que o autor conseguiu dar para eles é o que torna a obra muito divertida e única. Eu acho que Soul Eater funciona muito bem nesse fator por causa disso. Cada personagem é único e cada personagem tem alguma unicidade na relação entre eles, independente da importância que ele tem para a mensagem da obra ou relacionado. Por isso, para mim, Soul Eater é muito foda. Leiam Soul Eater porque é bom pra caralho. Puta que pariu. A cada capítulo que esse mangá avança, você vai conhecendo novos personagens. E esses personagens estão conectados com novos personagens e antigos personagens e novos conceitos de alma vão ser apresentados. Então, é algo muito foda. E por isso eu amo Soul Eater. E por isso eu quis fazer esse vídeo pra falar de Soul Eater. Porque Soul Eater funciona muito bem em base de carisma, que é a importância de um personagem pra obra.